Olá, sejam todas muito bem-vindas para o nosso Webencast. Esse podcast do empreendedorismo feminino nacional, gente, que movimenta. Aqui sentam as maiores empresárias desse país, mulheres corajosas, fazedoras, que realizam. E hoje eu estou muito contente porque eu estou com uma amiga muito especial. Ela esteve comigo no meu primeiro grande evento, Conexão Ebem, e hoje, depois de 4 anos, estamos aqui com a vida transformada e fazendo bonito, né, amiga? A gente trabalha, né? Mas realmente a gente colhe bastante. Bom, hoje comigo aqui está a Nina Ploger, gente. Ela que é economista, empresária e uma das vozes mais influentes na articulação entre o agronegócio e a sustentabilidade aqui no Brasil. Com uma trajetória marcada pela defesa da governança e da inovação, ela ocupa posições estratégicas que conectam o setor produtivo a tendências globais de ESG e geopolítica. Bom, ela tem várias atuações, mas uma delas muito importante é a liderança setorial. Ela é presidente da Forbes Mulher Agro, grupo que reúne, né, as principais executivas e produtoras rurais do país para fortalecer a sucessão e o protagonismo feminino no Brasil. Ela também, gente, é uma excelente conselheira. Bom, ela faz parte do conselho, né? Ela atua como conselheira da COSAG, Fiesp e também da ABAG. Ela é diretora da Associação Brasileira de Agronegócio, além de integrar o Conselho Empresarial América Latina da CIAL, amiga. CIAL. Também ela representa, né, a 4ª geração da companhia Melhoramentos, focando em bioeconomia e manejo florestal sustentável, onde eu tive a oportunidade de levar algumas das nossas alunas para vivenciar um pouquinho desse universo e aquece o coração, né? Obrigada por você existir, obrigada por você ser minha amiga, obrigada por você estar aqui. Gina, eu que agradeço estar aqui. Nossa, é uma amizade aí longeva e que começou com uma aspiração tão mais realmente de trocas, né, de amigas. E quando a gente vê a amiga brilhando, e é isso que eu aprendi com você, brilhar sempre, sou muito grata, porque você também me inspirou muito na minha jornada. Ai, coisa linda, gente. É muito legal, né? Eu sempre falo que pessoas do bem, a gente precisa andar juntas, a gente precisa se ajudar, verdadeiramente. E às vezes é um olhar, é uma inspiração, é um conselho, né? Que faz realmente que a jornada se transforme. Nina, conta um pouquinho quem você é e o que você vem transformando para esse mercado do agro, amiga. Antigamente, né? Agora fala-se que o agro é pop, né? E o quanto que o agro, de fato, ele monetiza, né? Ele movimenta a nossa economia nacional, o quanto tem muitas mulheres no agro, mas elas eram apagadas, e o quanto que hoje elas estão se reacendendo nesse programa de sucessão e tomando seus lugares, né? Se preparando para isso. O agronegócio sempre foi, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, estruturado de forma a ter mais homens, né, no campo, até porque o campo é um lugar mais rude. E nos últimos anos você vê esse movimento das mulheres e quando eu ouço histórias nesse Brasil afora, Rondônia, Pará, Tocantins, eu vejo que as mulheres vieram para a liderança, muitas em função de uma tragédia. O pai morreu, o marido não está mais com ela, então você percebe que existia ali uma certa adequação. E hoje não, depois de alguns anos nós estamos percebendo que esse movimento mudou, e sim as famílias, elas estão olhando as mulheres sucessoras com outro olhar. E o mais interessante é, quando as pessoas vêm para lá, vamos falar de sucessão? Eu falo assim, vamos falar do direcionamento estratégico do negócio da família? Fantástico. Porque a sucessão, às vezes, te dá a impressão assim, que é o homem mais velho que vai suceder. E quando você fala, vamos planejar e direcionar estrategicamente o negócio da família, seja ele agroindústria ou de fato produtora rural, você está colocando toda a família dentro desse pensamento, sabe? Eu acho que isso é importante, envolver todos. Você tem mulher, você tem homem, você tem mais jovens, você tem mais velhos, casados, não casados. Então, é isso, é envolver todos, porque é um negócio de família. Muito legal. Eu gosto muito, Nina, de comentar também aqui, né, com a nossa audiência, comentar com as nossas alunas, a importância da gente fazer um trabalho muito propositivo e da gente ser intencional. Né? Você passou por uma transformação na tua vida, assim como várias mulheres, eu sempre falo dos setênios, né? Com 35 anos, a gente começa a sentir dentro do nosso coração uma vontade de trabalhar pelo propósito.
né? Então a gente começa a nossa carreira, muitas vezes, trabalhando realmente pelo financeiro. Aí com 35 anos começa a movimentar, com 48, com 42 você já faz algumas manifestações, né? E depois com 49 é quando de fato você fala, poxa, eu preciso fazer um trabalho propositivo, né? E eu sei que você passou também por transformações na tua carreira, né? Você sempre foi extremamente estudiosa, sempre teve encargos de liderança e você teve essa repaginação. Como que você construiu esse trabalho? Como que você conseguiu hoje, né, ser líder de tanto, desde da Forbes, Agro Mulher, tanto de outras instituições, como conselheira, como diretora? Como que você fez essa sua trajetória que é admirável? Eu acho que a mulher, ela tem uma característica que ela se preocupa sempre. Ela que está o tempo inteiro estudando, se preparando, às vezes se acha até menos competente que muitos homens. E no dia a dia nós somos impelidas a dar respostas. Você tem que dar resposta para aquele momento. Então, teve muitos momentos da minha vida que eu tive no governo, como você bem sabe, e eu tinha que estar 3 horas da manhã trabalhando, que era para o nosso governo poder apresentar no dia seguinte em Davos uma apresentação de como atrair investimentos para o Brasil. Então, eu vou te falar uma coisa, eu nunca pensei como CLT, nunca, porque esse pensamento te limita. Então, eu sempre pensei no que eu estava agregando de valor, e eu nunca me decepcionei, porque eu sempre fui reconhecida. Então, quando você traduz e leva isso para outras partes também da sua vida. Então, sempre que eu estava, uma amiga sempre, todo mundo me liga, hoje recebi uma ligação do exterior, como é que eu faço um evento? Eu estou sempre pronta. Pode ser que eu não vá entregar aquele melhor, mas com certeza eu ali dou um direcionamento, falo, olha, fala com esse, fala com aquele. E aí, nesses anos, eu entendi que essa conexão, esse ponto de conexão, ele é importante. Muita gente hoje fala de networking. Eu falo que você tem que ter excelência nas suas escolhas. Então, você ter ali parceiros, amigos, pessoas que você sabe que está fazendo bem feito e você trabalhar. E aí, dando cada dia, não tem uma receita, não existe uma receita. Eu acho que a gente tem que estar sempre pronta. No dia de hoje, quando você levanta de manhã, você fala assim, hoje eu vou dar o meu melhor. E no dia seguinte vai ser o seu outro melhor. E é assim, não existe uma coisa de preparar, além, claro, dos estudos, você aprende uma língua, isso, ok, nós todos já sabemos. Mas o diferencial é você levantar de manhã na sua casa, na sua cama e dizer, olha, hoje eu darei o meu melhor. E pode ter certeza que o que você der naquele dia vai ser o suficiente. Não fique triste, não ache que você não tem condições. E no dia seguinte você vai fazer seu outro melhor. Fantástico. O caminho, de fato, ele se faz caminhando, Exato, né? E eu sempre falo, quando a sorte aparece, a gente precisa estar preparado, é isso. né? Por isso, realmente, a importância de você saber um outro idioma, você ter profundidade sobre o seu Exato. conhecimento. Não adianta nada a gente viver esse mundo de coisas rasas, né? Até as nossas amizades. Como que você faz um network e você constrói uma amizade? Porque você tem profundidade, você tem algo realmente para oferecer, não só para consumir. A vida é uma troca, né? Exato. Minha amiga, você que é a nossa, né, realmente professora de geopolítica, né? Você analisa o Brasil realmente de fora para dentro. Como que a gente consegue falar para o mundo que o Brasil é essa potência verde? Vamos analisar de forma global. Quando você vê o Brasil, lembra do mapa? Você tem ali essa faixa tropical, tá? E o Brasil está situado na faixa tropical, né? O que isso significa em termos de produtividade e competitividade? Nós temos 3 vezes mais fotossíntese, ou seja, o eucalipto que eu corto hoje, eu corto em 7 anos, enquanto a Europa corta em 24 anos. Isso é uma produtividade. Claro, temos tecnologia, Embrapa, 50 anos de Embrapa, a Embrapa construiu inovações, trouxe inovações para o campo, que hoje você percebe que o Brasil ele se desenvolveu no Centro-Oeste. Então, Tocantins, que eu inclusive estou indo amanhã, Tocantins, toda essa parte do Mato Piba que a gente fala, mais alguns estados do Nordeste, eles todos hoje estão com uma outra produtividade. Você sabe que esses que a gente chama de pumas latino-americanos, esses estados punjantes, têm um desemprego de 2,5% e tem um PIB igual à China. Enquanto o Brasil cresce 2,3% em PIB, o agronegócio brasileiro cresce 11,7%.
Então, essa produtividade traduzida. Produtividade em função de solo, região tropical, tecnologia e inovação. Não à toa que Bayer, BASF, John Deere, elas decidiram trazer seus centros de competência para desenvolver inovação e tecnologia na agricultura no Brasil. Foi uma decisão agora que está vindo, são os investimentos para inovação que estão acontecendo aqui. Por quê? É porque aqui está se traduzindo as futuras tecnologias e inovação, que inclusive o Brasil poderá ser exportador dessas inovações para outras partes do Brasil que são tropicais. Aí você tem uma parte da África, e aí a gente chama de BIC, é Brasil, Indonésia e Congo. Então você tem ali uma faixa tropical, que é onde está acontecendo essa evolução da agricultura tropical. A gente tem que lembrar disso, que isso é importante, né? E aí isso se traduz nas outras culturas. Na soja, né? Mesmo no sorgo, a gente tem ali, são 3 safras por ano. Então você planta a soja, depois vem o milho, você pode colocar o sorgo. Então, e na mesma área, só que com um detalhe, quando você tem uma empresa fechada, um galpão, você tem um tipo de investimento, que é um investimento ali limitado, você vai pôr a sua linha de produção, as suas máquinas. Só que numa fazenda, que é uma indústria a céu aberto, você põe o milho, o sorgo e a soja, são culturas diferentes que exigem um equipamento diferente. Então, o nosso investimento dentro dessa propriedade rural, ele também é 3 vezes maior. Por isso que as empresas estão vindo para o Brasil, estão doidas para fazer investimento e pegar esse mercado. Fantástico, amiga. Você sabe que o nosso público aqui são pequenas e médias empresárias, né? Como elas podem se preparar realmente para surfar nessa onda também? O que você poderia realmente dar até de conselho para essas empresárias, para elas se prepararem realmente para essa potência e para essas gigantes, né? Quando elas chegam aqui, como que elas podem ser úteis em relação a isso? Sabe o que é mais lindo da questão do setor do agro? É que nós estamos no Brasil inteiro. Então, você tem fazenda em todos os lugares do Brasil. Você vê que hoje Bahia é uma explosão na produtividade de algodão, nunca antes, né, no Brasil. Agora, nós estamos exportando para o mundo inteiro. Tem uma grande amiga, inclusive, lá, que é a presidente do sindicato de algodão. Olha que legal. Aí, e uma mulher, né? E aí, como que a gente vê isso como negócio, tá? Todas as necessidades que uma empresa normal tem, nós também temos. Nós temos colaboradores, nós temos empresa, temos que dar ali conforto para ele, temos que dar alimentação. Vamos investir numa qualidade melhor, tanto para todo esse ambiente industrial, mas dentro do campo, né? Porque aí tem o campo. E a gente tem a agroindústria, que é o nosso caso. Nós plantamos e processamos. Então, todas as necessidades. Essa cadeia de fornecimento, de suprimento, ela pode estar conectada, e está. E é assim, vai até lá, tem as associações, inclusive, viu? Tem a associação da carne, do milho. Ali, se vocês frequentarem, de repente, esses eventos que as associações fazem, ali você tem um grupo para networking. E é isso, nós também estamos na cadeia como os fornecedores, as pequenas. Em detalhe o seguinte, que quase 90% do agronegócio, das empresas, elas são familiares e muitas pequenas e médias, né? Então, você tem ali também essa convergência. Eu acho que é muito simples. O trabalho é o mesmo que você faz. Se você bater na porta de uma empresa ou de uma loja para vender um produto, você vai fazer lá. Então, acho que isso é muito tranquilo. Que legal, muito bom. Fica uma dica excelente realmente para você que quer crescer dentro desse segmento do agronegócio, né? E falando um pouquinho agora sobre segurança alimentar. Você recebeu uma premiação, né? A Ordem JK, pelo seu trabalho na segurança alimentar. E na prática, né, como produtor médio que está lá no dia a dia, consegue transformar essa sopa de letrinhas, né, do ISD em lucro real e acesso a crédito mais barato, porque a gente sabe que falta dinheiro, principalmente para a mulher pequena e média empresária, né? É possível alimentar o mundo e ser sustentável sem perder a margem? Olha, trazendo a questão da produtividade. Vamos lembrar o seguinte, de 8 bilhões de pessoas, nós vamos ter um incremento para 10 bilhões de pessoas no mundo. Segurança alimentar é hoje o nome do game, do jogo.
e segurança energética também, porque você só produz energia e as indústrias trabalham a partir da energia. Então, quando você vê essa questão da segurança alimentar, o Brasil é um player muito importante. O Brasil hoje, ele e Estados Unidos estão ali no páreo de exportação de proteínas. Então, você tem a carne de boi, a de suíno, da avicultura. Então, em proteínas, o Brasil é um grande player. Em grãos, o Brasil não é um grande player, porque você imagina o seguinte, para alimentar tudo isso, a China hoje tem independência ali interna com o que ela produz na agricultura, uma certa independência, e é o que cada país hoje procura, próprios Estados Unidos. Cada um procura ter uma certa independência na segurança alimentar, porque isso é estratégico. Então, o que a gente faz hoje é exportar produtos que vão compor uma cesta básica, um prato de alimento. Então, não é o todo. Mas aí o Brasil, de novo, ele é um player importante. E agora está surgindo, com o advento da IA, você vai precisar de microchip, você vai precisar das placas. Isso tudo se faz com o quê? Terras raras e minerais críticos. O Brasil é a segunda maior reserva do mundo. A China hoje são 44 milhões de toneladas e processa 90%. E o Brasil tem 21 milhões de toneladas, é a segunda maior reserva, processando 1%. Nossa. Então, agora virão muitos investimentos para o Brasil nesta área. E, de novo, é uma cadeia. Precisamos de todos conectados ali dentro, né? Todos os pequenos. Ou seja, você constrói um ecossistema econômico, não tem como sair dessa. Então, a gente tem que ter essa visão. Você aí na sua empresa, no seu negócio, você está pensando nessas mega tendências, né, que a gente acabou de citar aqui, como você se conecta, né? Então, eu acho que tá com a Tati no eBem. Para a Tati, ela dá realmente essa visão de empreendedor de futuro, de saber as tendências que estão chegando. Fantástico. E visualizar isso como um diferencial estratégico, né? Visualizar isso realmente como uma oportunidade. Muitas pessoas perguntam, a gente tem muitas empresárias, Nina, que estão nessa transição, sabe? Estão com seus 42, 49 anos. Tati, eu quero empreender em um segmento. Gente, o Brasil é uma terra muito fértil, né, amigo? O Brasil realmente é uma terra que dá para fazer muita coisa e às vezes a gente fica tão enlouquecida nesse nosso dia a dia e não consegue ver realmente toda essa grandeza que está nos campos. E a inteligência artificial está vindo, de fato, para fazer uma grande transformação. Isso. Né? Então, a gente vê o quanto isso vai acelerar o processo e, com certeza, aumentar a produtividade do nosso país. E você, que é uma excelente conselheira, né? Uma excelente profissional nesse segmento, né? Você transita pela Fiesp, pela BAG, em ambientes, né, de grandes corporações, mas para a empresária, né, que está nos ouvindo agora e acha que governança é coisa de multinacional. Qual que é o primeiro passo simples para ela estruturar, né, o negócio hoje e não ser engolido pelo mercado amanhã? Você sabe que nos Estados Unidos tem a cultura, desde a pequena e média empresa já tem um conselho consultivo, que seja. E aqui no Brasil não. Geralmente, né, as empresas esperam faturar lá acima dos seus 600 milhões, ter um monte de problemas, se for uma empresa familiar, para ir acessar um conselho consultivo. E isso eu sei que faz um grande diferencial. A eBem já tem o conselho. A gente sugere que as nossas alunas também criem, porque isso acelera o negócio. Como empresária, empreendedora, nós já ganhamos a velocidade ali, porque empreender no Brasil é uma coisa realmente bem complexa, né? Mas no dia a dia, a empresária, ela tem que pensar nessa estrutura, como você bem trouxe da governança, e quando você fala de governança, é governar. Você está governando a sua empresa e para que isso aconteça, você tem ali nessa estrutura, você identifica quem é responsável por cada parte desse negócio. Isso é a governança, é você identificar de forma rápida, objetiva e clara quem ali é cada ator para cada momento da empresa. Se você tem vendas, quem está cuidando, se você tem aí compras. E aí você falou do conselho, e o conselho ele traz, você precisa ter essa estrutura para entender, porque assim, eu sou uma pessoa que eu não consigo dar conselhos em diversos segmentos, eu entendo de alguns. A Tati, ela tem uma outra experiência. Quando você consegue,
né, estruturar essas experiências, habilidades ali dentro da sua empresa, você consegue construir essa governança, que é a governança não só para deixar a sua empresa dentro de tudo que o mercado exige e que, inclusive, a legislação, mas pensando em como você vai, no dia seguinte, se reinventar, porque no Brasil tem isso também, né? Agora muda, inclusive, você sabe, da reforma tributária, Nossa, tem muita coisa por aí que vem. Então, vamos pensar nesse conselheiro que vai poder lhe dar essa visão de futuro, de o que vai ser, vamos dizer assim, a gente fala que é o swap, né? São as Isso. forças e a fraqueza. Como é que você vai ali planejar e visualizar o que de fato vai ser o impacto, o que vai ser, a gente sempre fala na empresa, é o forte, o médio e o mínimo. E aí você tem que começar a fazer esse novo planejamento, esses novos movimentos, para você minimizar o que vem pela frente. Muito legal. A Nina comentou aqui com a gente, né, sobre o que a gente chama, né, de metodologia fofa, né, análise SWOT, que é você olhar realmente as suas fortalezas, olhar o que você é fraco, olhar as ameaças e as oportunidades. E muitas vezes, Nina, a gente está ali dentro do negócio, a gente não consegue, né, reconhecer, porque muitas vezes a gente é apaixonada, né, pelo nosso negócio. E realmente fica batendo na mesma tecla, muitas vezes no mesmo segmento, muitas vezes, né, em algo que nem faz mais sentido. Você que é conhecida realmente como uma grande especialista, né, que é reconhecida por modernizar, né, a imagem do agro brasileiro, eu acho que tem que ter essa capacidade fuçativa, né, essa capacidade realmente de sempre estar olhando oportunidades, está olhando ameaças, o que a gente tem de ponto forte, o que a gente tem de fraqueza, porque esse diagnóstico real faz com que você faça uma mudança, porque você só consegue fazer uma mudança na tua vida, no seu negócio, se você tiver consciência. E muitas vezes a empresária ela não tem consciência que aquilo que ela está batendo tanto a cabeça, forçando tanto, é algo ultrapassado, algo que de repente deu muito certo, né, em gerações anteriores, mas agora mudou. E além de você modernizar, né, o agro, você também, né, vem na sucessão de uma empresa que tem 135 anos, junto com seu marido, né, queridíssimo, aí, uma referência, é a quarta geração, né? Como que você lida com tudo isso? Como que você representa? Como que você realmente honra os valores da família? É lindo, eu já estive lá na Melhoramentos com as minhas alunas e a gente tem uma sala, né, toda com as fotos, né, com os quadros, honrando a família, mas ao mesmo tempo sempre sendo muito efetivo, muito inovador, muito olhar para o mercado. Isso é lindo de ver e assim, movimenta o coração, né? A gente vê realmente empresas centenárias acontecendo e com líderes que estão ali na gestão com essa cabeça tão inovadora. A gente diz o seguinte, competir para o empresário faz parte do jogo. Empresário não tem que ter medo de concorrência, de competição. Você tem que sempre dizer o seguinte, o que hoje me faz mais interessante do que ontem e o que é que eu posso hoje oferecer para o mercado. A gente tem economia, aqueles vales, né? A economia, agora esse ano, inclusive, está um ano bem complicado para o agronegócio. Mas você tem aquela época que você vai num consultor e ele diz assim, não, você está muito diversificado os teus produtos. Vai e realmente foca em 1, 2 ou 3. Aí vem um outro e ele fala, não, você está colocando todo na mesma cesta, né? Os ovos, não ponha tudo. Então, diversifica mais. Então, você tem de períodos em períodos novos conceitos econômicos. E neste momento é que você lá dentro, e você trouxe a questão da longevidade, eu acho que tradição ela não é inimiga da inovação. Né? A gente tem que pensar nessa inovação. E aí, gente, não precisa, na verdade, construir um foguete que vai para Marte. Né? Isso já a NASA está fazendo. Você tem que construir ali o que o teu público e o teu mercado espera de você como solução. Então agora, inclusive, nós temos ali o lançamento de um produto que é uma embalagem, que ela vai do freezer até o forno, Gente, a 208. Maravilhoso. Não era? Então, assim, o que foi isso? Isso é uma tradução, eu falo até que é uma startup atendendo às questões climáticas. Como é que a gente vai fazer essa transição da economia fóssil para a economia, para a bioeconomia, para a economia verde? É trazendo soluções para você realmente sair do fóssil.
né? E o Brasil nisso, você sabe, etanol, aí todos esses biocombustíveis que nós temos são as soluções para o mundo. O mundo ainda está um pouquinho reticente, pensando, mas somos sim. Então acho que é isso, é você inovar a cada dia, ver o que o mercado precisa. Muitas vezes você tem que ter a coragem de ser o primeiro. Demora um pouquinho mais, mas quando vem, você dá uma alavancada, você realmente sai ali numa aceleração um pouco mais Muito rápida. legal. Conta para a nossa audiência, Nina, Melhoramentos, como que a Melhoramentos começou, né, há 135 anos atrás, e agora dessa inovação, porque nós, né, somos as consumidoras aqui, e muitas vezes sem saber, mas você consome muitos produtos da Melhoramentos. Nós sempre estivemos nesse away from home, que a gente fala que são os papéis, né? Você tem aí os tissues, né? Que você usa no dia a dia, em casa. E quando você vem, você percebe. Tem mercado que às vezes você tem que decidir, falar, eu vou sair, né? Você acha que não tem mais como ali fazer alguma diferença. Então você vai mudando de nichos, vai mudando de decisão, planejamento, é claro. E então quando você vê o mercado numa nova tendência, a gente tem que ter cuidado, porque existe a tendência que é o fashion, né? Que é o pop-up, que aparece e some, mas você tem a tendência que é uma tendência, você tem que ter essa visão de ver essa tendência de longo prazo, né? E olha, eu digo que empresa familiar, a gente tem que bater às vezes a mão na mesa e dizer assim, hoje a gente tem que ser empresário, take the risk, não tem jeito. Você vai se uma saída não dá, você vai para outra, não dá, os juros explodindo, o que você faz? Vamos ser empresário. Então, na decisão, nós como acionistas, na decisão do investimento, é olhar aquele investimento e saber que é a longo prazo, né? O brasileiro às vezes não está acostumado com isso, mas a gente precisa ter essa mentalidade, porque senão você se frustra demais, sabe? Muito bom, muito bom. Nina, e como que foi para você, né? Você que lidera a Forbes Mulher Agro e vê o campo mudando, né, de cara, para além do discurso que a mulher traz, realmente diferente para essa mesa de negociação da gestão da fazenda. Como que foi esse convite, né, para você liderar esse projeto que a gente super admira, que é referência e que eu sinto muito orgulho de ver nas mídias digitais, fazendo evento no interior inteiro. Vocês já foram para o Brasil todo ou ainda não estão no interior? Não, na verdade não, porque nós estamos aqui vamos dizer assim, num fórum um pouco mais restrito em termos de debate e diálogo sobre tanto políticas públicas como esse espaço para a mulher, né? Então, nós temos mulheres da Bahia, nós temos mulheres do Paraná, temos do interior paulista, algumas até muito longe, pega o avião, depois ela pega um carro, olha, é Mato Grosso do Sul, Eu tenho algumas alunas do agro, elas são fantásticas, Então. tenho do Acre, uma mulherada Sim, muito excepcional. Então, mas aí a gente faz esse debate um pouco mais central aqui, até por conta da Forbes estar aqui, né? E agora com a Forbes Radio também, que tá realmente muito sucesso, e sabe, eu acho que esse olhar. Porque se você é uma revista e aí você decide ser uma rádio no dia seguinte. Acho maravilhoso. Não é uma decisão estratégica. E você, assim, gente, é o que eu falei, take the risk. Se você faz o melhor possível dentro de uma solução esperada de mercado, você não vai se dar mal. E me conta, como que surgiu esse convite? Eu já participava do grupo e dentro desse grupo, mulheres maravilhosas, e as pessoas sempre diziam que eu era muito objetiva, que eu trazia soluções, que eu era envolvida. Então, a fundadora do grupo, a Ellen, disse, eu acho que você tem que assumir, porque você é muito comprometida com grupos. E realmente eu gosto muito de gente, né? Eu sou uma pessoa que sempre gosta de estar rodeada de gente, eu gosto de festa, eu gosto de comemorar. Então, mas na hora também da coisa séria, tem que estar lá, né? Tem que acordar às 6 horas da manhã. Não tem jeito. E foi isso que eu acho que foi essa virada de falar, olha, ela realmente é comprometida com a comunidade, com o grupo, né? E aí me tornei, né, agora a presidente dessa vertical. Tá fazendo um trabalho lindo. Eu tinha quatro alunas que estavam no último encontro que vocês fizeram em Ribeirão, junto com a AgriShow. Ai, né? que massa. Fizeram um encontro lindo, tinha 4 alunas lá, estavam com vocês, eu até comentei depois, olha, dá um beijo na Nina, que ela é minha amiga. E me conta, Nina, quem você tem de referência? Quem para você hoje é uma referência que você se inspira?
Eu acho que mulheres nós temos muitas. Hoje até saiu no jornal a Ruth Rocha como uma escritora infanto Maravilhosa. juvenil, que vai receber um prêmio. Eu acho que a gente está precisando de um prêmio Nobel. Eu acho que as mulheres aqui, Maria Ângela Hungria, que agora trouxe esse novo diferencial aí para o campo. Tivemos essa cientista, né, que descobriu um remédio onde as pessoas que têm ali uma dificuldade física podem se levantar, podem se movimentar. Claro, tem homens também, mas eu acho assim, no nosso aqui, na nossa luta diária da inserção e desse espaço da mulher, eu acho que tem mulheres fantásticas, né, no Brasil. A própria Tereza Cristina, que é a nossa ex-ministra e senadora, está na presidência do COSAG hoje, Conselho Superior do Agro, onde eu estou na Fiesp. Então, tem a Silvia Matsuhara, que é a presidente da Embrapa. Tem várias mulheres em posições aqui no Brasil que estão se destacando. E o que eu acho muito interessante nos nossos tempos, Tati, é que o acesso hoje a essas pessoas, ele se dá de forma fácil, leve. Se você pede uma mentoria, as mulheres estão lá dispostas a te ajudar, te aconselhar. Eu acho isso muito bacana, assim, sabe? Então, acho que todas nós merecemos um espaço, um fórum de debate para mostrar nossas ideias. Muito bom, Nina, muito bom. Eu também tenho várias inspirações realmente de mulheres que fazem, que acontecem, que se transformam, que inovam, porque o mundo está em constante transformação e a gente também, né, precisa se transformar, ser a nossa melhor versão todos os dias. Como que vamos falar um pouquinho mais agora da Nina. Nina, como que é a tua rotina do dia? Eu sempre falo aqui para as nossas empresárias a importância, né, de dividir o nosso dia, enfim, sobre trabalho, sobre autocuidado, né, sobre lazer, sobre a questão do descanso que é tão necessário, sobre a gente administrar a saúde, fé, família, negócios. Como que é o seu dia? Você acorda, você faz exercícios, você lê, você cuida da família, conta um pouquinho mais aqui para nós. Hoje eu fiquei até triste porque amanhã eu viajo, eu tive que dar um pulo no salão para me arrumar, né? A mulher gosta disso e faz parte, tem que gostar da Faz gente, né? parte. Então, às vezes, de salão eu vou no domingo à noite, por exemplo. Então, aí você tem essa agenda dinâmica, você vai decidindo às vezes. Então, eu gosto de fazer exercício, não tenho feito muito exercício, eu gosto de ler, hoje eu não consegui ler, mas ontem eu li 2 jornais, e tem, assim, matérias fantásticas, como o Brasil está se despontando em tantas frentes, né, de inovação, de tecnologia. Então, eu gosto muito de ler, gosto de falar de geopolítica. Tive agora com 21 alunos na FECAP, onde eu dou aula, e é impressionante como os olhos deles brilhavam. E depois eles estiveram na AgriShow conosco. Então, a AgriShow também, uma referência, né? Potência. Impressionante o que é aquele espaço. Então, assim, a gente vai ali tentando levar, a gente prioriza, claro. Fim de semana aí não tem jeito, é da família. Isso para nós lá em casa realmente não tem escape. Claro, esse fim de semana a gente está fora, vai para o Tocantins, para homenagear as mulheres da soja lá, né? Fantástico. O As marido vai junto? produtoras. Sim, ele faz questão de estar Ótimo. comigo, sempre, ele me ajuda, ele é meu mentor, é meu companheiro, uma pessoa que se preocupa comigo, às vezes fala, não posta isso, e a gente tem que ouvir, porque quando a gente fala que nós temos um olhar diferente, o homem também tem o perfil dele com o que ele tem de bom também. Então, às vezes ele tem uma visão diferente, vale a pena também ouvir, né? E porque é para o bem também. Então é isso, é uma dinâmica assim, a minha agenda é a dele, então eu faço muito a agenda dele, ele faz muito a minha agenda, e a gente se divide aí. E tem hora que eu vejo que vai ter uma pessoa que eu sou louca para conversar, assim, ou uma CEO, uma executiva, como a Paula da Marche agora, que eu conheci, fantástica. Então, assim, aí eu falo, não, esse evento eu quero estar, quero ficar pertinho, quero fazer 2 perguntas. Eu vou lá, gente, com a maior cara de pau do mundo, sabe? Chego e falo, sabe que eu gostaria que você me desse uma ideia aqui, uma sugestão? Então é isso, são lugares onde eu acho que vai agregar para mim, né?
E eu acho que tem feito direitinho. Maravilhosa, gente. A Nina é um espetáculo. Falo, Nina, abre esse Instagram, Nina. Seja mais pública, porque ela tem muito para realmente para acrescentar, para compartilhar, para ensinar no mundo. E você é uma grande inspiração para nós, amiga. Isso é muito Imagina. lindo, muito lindo. Imagina. Amor, a gente está indo agora para os minutos finais, passa muito, muito rápido. Eu quero que você deixe um conselho, né, com uma excelente conselheira que você é, um conselho que ninguém de repente te falou, algo que você teve que passar, que você aprendeu na prática e que você pode dar como presente para as outras pessoas que estão te assistindo. Algo que realmente seja muito valioso, que possa aí ecoar o mundo todo. Tem uma coisa que eu falo, eu já falei em algumas palcos assim, mas que eu acho importantíssimo, porque o brasileiro às vezes ele é um pouco ciumento, né? Quando outras pessoas repetirem as suas ideias como se delas fossem, você está liderando. Não tome como sendo uma cópia de que está te imitando ou pegou tua ideia. Não, maravilhoso. Se outra pessoa está repetindo as suas ideias, você está liderando. Você vai lá, conversa com ela e vê qual é a perspectiva dela sobre aquela ideia. Mas nunca pense de que é uma coisa ruim. Não é, não. É muito bom. Gente, que linda! Muito, 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 muito bom. Tem tudo a ver com o que a gente fala, o que a gente ensina. A nossa metodologia aqui chama Nova Era da Economia Feminina, que é uma era totalmente, né, de princípios femininos, da colaboração, da cocriação, do fazer junto, não da competição, não daquela maneira muito mais mecânica, mas de uma era muito mais fluida. E é isso que a gente vem vivendo mesmo, né? Uma era de tanto conhecimento, de curadoria, e que bom realmente a gente colocar algo para o mundo e as pessoas se inspirarem e compartilharem isso, né? Então é uma semente muito bem plantada, né, que está realmente dando frutos. É isso que a gente vê todos os dias. Um ano abençoado para nós todos, Nossa, né? abençoado, maravilhosa. Nina, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Foi um privilégio, meu Eu amiga. que Te amo agradeço demais, te espero no também. palco do Conexão, hein? Esse ano, nos dias 22, 23 e 24 de setembro, no Toco Marine Hall, o nosso grande encontro. As maiores mulheres empresárias estarão lá compartilhando, ensinando. Tem rodadas de negócio, tem momentos de netweaving, tem os nossos patrocinadores que estão sempre conosco e que também estão aqui no podcast. Então, quero agradecer as nossas marcas amigas que fazem acontecer, que é MVPN para você aí fazer os seus investimentos financeiros, é a minha assessoria, que realmente eu invisto, que eu gosto, que eu confio. Tem a Phelps, esse cabelo, tá vendo que tá brilhoso, amiga? Tá bonito? É os produtos da Phelps que a gente utiliza todos os dias. A Mondial também, Air Fryer dentro de casa. Agora que esse frio, o aquecedor, já comprei o aquecedor ontem da Air Fryer. Também Foi no banheiro. Tem o secador, aquele moderno, que não deixa frizz. Gente, a Mondial é incrível, empresa nacional, né, brasileira. Sim, eles têm uma empresa gigante até em Manaus. Compraram uma chinesa, estão operando aqui. Agrega benefícios para você com os planos de saúde. E a Talk Communication também, que cuida de toda a parte de inteligência artificial, toda a parte de telecomunicações, aí de comunicação, como que você se torna mais relevante aí para o mundo através de tecnologia e muito IA. Então, obrigada demais, demais, demais por você estar aqui. Gente, vamos seguir a Nina, vamos escrever lá para a Nina, falar, Nina, abre o seu Instagram. Tá, vou abrir, sim. Queremos ser sua amiga. Para todos os alunos da EBEM. Queremos ser suas amigas. Queremos, sim, você lá no nosso palco, como uma representando, né, a mulher do agro, levando mais mulheres do agro para estar conosco e, sim, a gente se fortalecendo nessa grande corrente do bem. E o que eu mais adoro é a sua música do início. Cheia de magia. Maravilhosa. Maravilhosa. Obrigada. Um beijo. E para vocês, gente, a gente se vê no próximo episódio, hein? 1, 2, 3, brilha!